Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou tratar aqui sobre o direito à inclusão. Nos próximos vídeos também a gente vai abordar esse tema que tem trazido muitas questões para o campo educacional. Nesse vídeo em específico vou falar sobre a quantidade máxima por alunos em sala de aula, que é um tema que traz dúvidas para as famílias, para as escolas e fica muito difícil de trazer uma resposta que seja de fato objetiva. Por que isso? Porque a gente tem uma série de fatores a serem considerados, né? Em primeiro lugar, a gente não tem uma lei federal sobre o assunto. Em segundo lugar, temos alguns estados que têm leis estaduais sobre o tema. Em São Paulo, a gente tem uma legislação que fala sobre a quantidade máxima de alunos por sala de aula. Ela diz até 2 alunos numa turma de 20. Então, é um percentual ali de 10%. Teve estados, por exemplo, como o estado do Maranhão, que tinha uma normativa do Conselho Estadual de Educação do Maranhão que tratava sobre a quantidade máxima de alunos por sala. Acontece que essa regra foi revogada após um pai se sentir insatisfeito com uma escola que negou a vaga em razão dessa escola já ter alcançado esse limite por sala. Bom, a questão não é simples porque as famílias pretendem matricular as crianças e a não matrícula significa uma conduta criminosa. Por outro lado, as escolas têm um limite de atuação. Então, as escolas, para funcionar, elas precisam ter a adequação daquele espaço interno. Então, elas precisam pedir autorização para a Secretaria de Educação para que elas funcionem. E a Secretaria de Educação ela vai avaliar, além dos aspectos pedagógicos, também se a instituição de ensino possui o ambiente mais adequado para lidar com aquelas crianças. Então, imaginem a seguinte situação. Se ocorrer um incêndio ou um acidente, como que essas crianças vão sair dessa sala de aula? E se são crianças de inclusão? E se são crianças deficientes? Quem vai ajudá-las nesse percurso? Então, a gente precisa entender que o ambiente escolar ele deve ser projetado de maneira a garantir a proteção de todas aquelas crianças que ali estão estudando. Então, são essas as variáveis que eu coloco aqui para vocês. É possível a gente tratar da limitação por sala de aula? A escola precisa tomar essa decisão com base no seu perfil. É claro que ela precisa, de fato, atender ao público de inclusão, ela não pode se negar a esse atendimento, mas ela precisa ser clara com relação ao quanto ela consegue atender de crianças no geral dentro daquela sala de aula. Então, a gente precisa, na verdade, de regras que venham do poder público. E do poder público, quando a gente fala em legislação educacional, não é somente do Congresso Nacional, mas especialmente dos conselhos estaduais de educação, que têm função normativa e que podem criar regras a esse respeito, ou pelo menos orientações que deem às famílias e também às escolas um maior grau de segurança jurídica quanto a esse tema. A gente precisa entender que as famílias têm de fato direito à matrícula, mas a escola tem uma capacidade máxima, porque do contrário vão ter salas superlotadas e professoras sobrecarregadas que não vão dar conta dos alunos, da totalidade deles, seja alunos de inclusão ou não. Então, a gente precisa entender que esse tema ele é complexo e que ele precisa desse aval do poder público. A escola pode criar mecanismos para construir um caminho alternativo, ser clara na comunicação com as famílias que pretendem realizar matrículas, porque nem sempre a escola consegue ter a dimensão da quantidade de alunos de inclusão que ela vai ter no ano seguinte, porque tem famílias, por exemplo, que ainda não sabem se o seu filho é ou não um aluno de inclusão. Então, vai se descobrindo e vai tendo o diagnóstico ao longo dessa trajetória escolar. Então, a escola precisa ter um mecanismo para acolher, mas também para entender o seu limite. E esse limite, entendo, precisa ser respaldado pelo poder público. É assim que a escola consegue minimizar seus riscos jurídicos, é assim que as famílias conseguem entender quais as escolas que podem de fato garantir uma educação de qualidade para essa criança de inclusão.
A gente precisa, então, ter muito claro, inclusão é um direito que as escolas precisam, então, fornecer a essas famílias. Mas a matrícula demasiada, ela pode causar prejuízos, inclusive, na questão do acesso à inclusão com qualidade. É isso, pessoal. Um vídeo um pouco mais longo. Esse é um assunto complexo e que traz muitos questionamentos no âmbito do direito educacional. Fico à disposição a todos. Um forte abraço.